Marcos 14. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura, sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12 o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse:
A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. E logo, falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre. E o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro:
verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Queridos espectadores, vamos fazer um estudo a respeito do capítulo 14 de Marcos, na qual nós acabamos de ouvir. Aqui, queridos, o Senhor Jesus está vivendo os últimos minutos, as últimas horas da sua vida no tabernáculo de carne, na qual ele veio como Emanuel, Deus conosco. E o Senhor Jesus, então, assim como ele recebeu da entrada dele no mundo, quando ele nasceu em Belém, que vieram os magos de Jerusalém honrar ele com aqueles presentes, aqui na jornada dele de volta aos céus, nos últimos minutos que ele passou ali com os homens, com os discípulos, na vida dele em carne, ele também teve festa de despedida, queridos. Ainda os homens, não mais os profetas, não mais os cientistas que vinham lá do Oriente, que vieram, mas foram os pecadores, queridos. Foram aquelas pessoas que foram recuperados, restaurados pela presença dele na terra, que foi lá dar o culto de despedida. Então nós vemos aqui nesse momento na qual o Senhor Jesus vivia o seu culto de despedida, e esse culto de despedida aconteceu na casa de Simão, o leproso. A própria palavra já diz, a própria denominação, na casa de Simão leproso. Lá na casa de Simão leproso, por quê? Simão, um homem agradecido por ter recebido a graça da cura, da presença do Senhor Jesus na vida dele, que trouxe a cura daquela lepra. Então ele, agradecido, ele fez um jantar na casa dele. Porque o Senhor Jesus já estava anunciando que ele iria para Jerusalém, e Betânia fica a poucos quilômetros de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, uma aldeia ali na proximidade de Jerusalém. Jesus, ele não ficava hospedado em Jerusalém quando ele ia para Jerusalém, ele ia, dava o ensino em Jerusalém, nos templos de Jerusalém, mas ele sempre repousava ali em Betânia, ou na casa, aqui no caso ele estava na casa de Simão, o leproso, mas ele ficava hospedado na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, que também morava lá em Betânia. E aí então, Jesus sendo recepcionado por Simão, Jesus que estava anunciando já o momento na qual ele seria condenado, que ele seria julgado e morto e que ressuscitaria no 3º dia. O Senhor Jesus estava anunciando isso, já era do conhecimento deles, de todas as pessoas que cercavam, de todos os discípulos, todos aqueles que cercavam o Senhor Jesus, já vivia esse momento. Então o Senhor Jesus ali, jantando na casa de Simão, de repente entrou uma mulher que trazia um vaso de alabastro, que era um vaso que naquela época era um vaso de unguento de muito valor, e de um gesto totalmente, um gesto exagerado, né? Esse gesto exagerado, ela chegou, quebrou esse vaso e derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus. Um gesto extravagante, querido. Um gesto extravagante onde ela extrapolou toda a condição da convivência social, do padrão social daquela época. Ela não era convidada para aquela festa, ela era uma atitude, era conhecida como mulher pecadora, né? Como os próprios discípulos ali condenaram ela, considerando ela pecadora, e ela foi julgada pelos apóstolos, por aqueles que estavam ali, porque eles diziam entre eles, por que esse desperdício desse unguento? Por que não vende esse unguento por mais de 300 dinheiro, quer dizer, considerando um valor alto, né? Considerando o valor alto, e dá aos pobres? E ali cogitaram, bramavam-se contra aquela mulher. E o Senhor Jesus então chamou em defesa ela, considerando aquela atitude que ela fez como uma atitude que agradou a ele.
né? Ele diz, porque ele considerou que aquela atitude era como se estivesse ungindo o corpo dele para a sepultura. Olha só, querido, que o contraste de toda a condição na qual nós vivemos, o Senhor Jesus cheio de vida, né? Cheio de autoridade, dando um raciocínio poderoso assim, de ensino para as pessoas, sendo recepcionado pelas pessoas que, em gratidão a ele, recuperaram a vida desse Simão leproso, que era um homem que vivia condenado por uma doença que deixava a pessoa totalmente fora da vida social. E nessa condição, querido, nesse momento de alegria, de festa, desse encontro, dessa honra que está se fazendo o Senhor Jesus, e de repente ele considera agradável a ele aquela atitude dela ter ungido ele com esse perfume precioso, esse perfume caríssimo, né? Considerando aquilo como uma unção para um corpo que vai para a sepultura. Queridos, assim como foi extravagante o gesto daquela mulher em fazer aquela atitude de derramar o perfume sobre o corpo do Senhor Jesus, totalmente fora de propósito, a atitude do Senhor Jesus em considerar aquilo como uma unção para ir para a sepultura, num jantar de comemoração, também é extravagante. Aqui nós temos que entender qual é a dimensão do reino do céu, querido. A dimensão do mundo espiritual não está na cotização, não está na condição da valorização que se dá para a vaidade da carne, do orgulho, da soberba, da postura, do bem bom da vida. Não é isso. Né? Você vê que os valores se tornam insignificantes diante do poder de Deus. Nós estamos aqui falando de coisas que para nós é motivo de tristeza, né? Para nós é motivo assim de temor. Né? O Senhor Jesus considerar aquilo uma unção para um corpo que ia para a sepultura. Ele, no momento, não que ele estava doente, porque até acontece isso quando as pessoas estão enfermas numa UTI, quando as pessoas sabem que já aquela moléstia avançou e aquele corpo já não tem mais condição de reverter aquele processo. Mas aqui está se tratando de uma pessoa que está cheio de vida, cheio de energia, não tem doença, não tem nenhum acidente previsto naquela época que pudesse acontecer isso. Então ele estava anunciando a morte dele, já um corpo que ia para a sepultura, cheio de vida, sabendo da condenação, e todas as pessoas que estavam ali estavam dentro dessa condição. Estavam sabendo que ia acontecer isso, porque o Senhor Jesus já estava anunciando que a ida dele para Jerusalém seria isso. E eles estavam ali em Betânia já na iminência disso. E o fato disso estar acontecendo, paralelo a esse momento que o Senhor Jesus está vivendo ali na casa de Simão leproso, lá em Jerusalém, havia uma outra reunião. Essa outra reunião tinha um apóstolo do Senhor Jesus, um discípulo, que participava da outra reunião. Na outra reunião, existiam os principais, os sacerdotes, estavam articulando uma maneira de matar o Senhor Jesus. Eles já tinham decidido como matar. O que eles queriam era definir que fosse fora da festa, antes da Páscoa. Tinha que ser antes porque a Páscoa era comemorada em 7 dias. Então eles queriam que fosse antes da comemoração da Páscoa, que seria o domingo, que seria o dia, que seria no primeiro dia da semana, onde eles comemorariam a festa maior da Páscoa. E aí então eles estavam reunidos ali para elaborar essa situação do Senhor Jesus. E aí então, e junto lá estava Lázaro, estava Judas estava nessa reunião, e Judas já estava combinando como faria isso, né? Através da traição, e foi oferecido dinheiro para Judas por ele tomar essa atitude. Então, paralelo a essas duas circunstâncias, na qual o Senhor Jesus estava recebendo, aquele momento na qual aquela mulher pecadora, né, que tinha sido perdoada de pecado, tinha expulso demônios dela, do pecado que ela cometia,
Assim como na casa de um homem que tinha recebido a cura pela lepra, o Senhor Jesus estava sendo recepcionado no momento antes dele ir para a cruz do Calvário. E as pessoas ali já sabiam que ia acontecer isso. E o Senhor Jesus até anunciando que aquela unção que ele recebeu daquele perfume era por conta desse momento que ele ia passar. E ele diz, querido, que aquela atitude daquela mulher ia ser lembrada por todas as gerações. Em todas as partes do mundo onde fosse pregado esse evangelho, também ela seria contada em sua memória. Que coisa poderosa, querido. Como essa palavra é eterna. Quando nós nos inserimos nela, quando nós que temos a chamada de viver aquilo que está escrito na palavra, porque seguir o Senhor Jesus, querido, é nós vivemos aquilo que está escrito nessa palavra. Todas as coisas a respeito da vida do homem já foram escritas. Tudo. Todas as gerações que há sobre a face da terra. Não há nada novo. Se você for ver lá no livro de Eclesiastes, você vai ver que o pregador, Salomão, ele anuncia que não há nada novo debaixo do céu. Tudo se repete, tudo. Todas as gerações é a mesma coisa. Não, debaixo do sol não tem nada novo. Tudo se repete. Até a própria ciência, ela se traz novos conhecimentos, mas não que mudou o padrão de vida do homem. Né? A nova ciência não trouxe, mas a vida do homem é 70, 80 anos. O que passa disso é de enfado e canseira. Não houve nenhuma novidade na mudança no homem. O que existe hoje sobre as nossas vidas é aquilo que já está escrito na palavra de Deus, do que aconteceria com nossa geração, de como seria o mundo de hoje e o que vai acontecer com o mundo, como nós estudamos em Marcos 13, o Senhor Jesus anunciando o que vai acontecer sobre a vida do homem. Então, tudo já está escrito, querido, tudo já está escrito. E essa mulher, ela entrou no contexto da eternidade, porque nós, na nossa geração, estamos falando do Evangelho e falando dela, porque ela entrou na eternidade a partir do momento que ela entrou na vida do Senhor Jesus, a partir do momento que ela se integrou à vida do Senhor Jesus. E assim acontece com nós, assim é a nossa vida. Nós entramos na eternidade quando nós seguimos o Senhor Jesus. Quando você entra e começa a viver aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito, fala a seu respeito. Se você obedece essa palavra, segue essa palavra, você vai viver a eternidade dessa palavra. Porque o Senhor Jesus diz que o mundo passará, mas a minha palavra não passará. Assim diz o Senhor. Então, nós temos que aprender a viver isso. Nós temos que aprender a viver essa condição de eternidade. Porque é graça de Deus e agrada a Deus oferecer isso. Esse é o gesto extravagante na qual nós podemos fazer no mundo de hoje. Hoje, no mundo onde as pessoas estão vivendo a maior intensidade do deleite da vida pela facilidade do crédito, pela facilidade de você adquirir as coisas, de você adquirir os bens materiais, né? De você adquirir carro, casa, geladeira, fogão, televisão, passeios, né? Viagens de avião. Hoje é tão barato para você fazer uma viagem, você divide em 20, 12, 24 vezes, 36 vezes, você pode fazer viagens para ir para ilhas, né? Para praias. Como hoje há uma facilitação tão grande para você viver a condição da soberba da vida, da soberba dos olhos, né? De você viver a questão do orgulho, da lascívia, do pecado, que encanta, que te dá prazer. E toda a sociedade está envolvida nisso. Então, quando nós saímos desse padrão, você deixa de viver esse padrão e começa a viver o caminho eterno do Senhor Jesus e se insere nessa palavra e busca essa palavra para você viver, você parte essa atitude, querido. Você passa a existir você uma posição extravagante, porque você deixa de viver aquilo que a massa humana está vivendo, você passa a andar ao contrário dela. E aí você toma um gesto extravagante. E isso que nós vemos como que é o mundo espiritual, é exatamente esse gesto extravagante, de você contrapor a massa de pensamento na qual a carne, o raciocínio humano se estabelece. Né? O padrão de soberba da vida, de soberba dos olhos, estabelece. Nós deixamos essa condição. A condição de pecado, a condição de servir os desejos da carne, você contrapõe a isso. Mesmo vivendo junto com eles, mesmo vivendo na mesma possibilidade da queda,
mesmo na mesma possibilidade de você se sujeitar ao erro, mas você não entra no erro. Você tem o gesto extravagante de se colocar no caminho de Jesus, de se colocar no caminho da palavra de Deus, e você se contrapõe a essa situação. Essa, querida, é a marca da cruz de Cristo, querida. Essa é a marca de você viver aquilo que o Senhor Jesus diz, né? E se alegrar com a tua vida, se alegrar com a sua condição, né? De você confiar nele, de você se estabelecer nessa segurança que se chama o nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Foi isso que eles estavam vivendo, mesmo o mundo se contrapondo, mesmo os religiosos daquela época, já reunidos para colocar um final nessa história, achando que a morte do Senhor Jesus ia acabar com os problemas deles. Eles então estavam ali combinando, inclusive um discípulo do Senhor Jesus, que tinha vivido todas as maravilhas, que tinha conhecido toda a alegria da salvação, do poder de Deus, da transformação de vida, da cura, dos sinais, da presença de Deus no meio do povo, trazendo uma revelação do céu para que o homem se transformasse. Mas aquele homem, Judas, ele não estava preocupado com isso. Judas não estava querendo um tesouro do céu. Judas queria o tesouro agora. Judas, a consciência de Judas é que o tesouro dele era o dinheiro. Ele queria Jesus, mas não para receber o galardão que Deus tinha proposto para o homem. Não, Judas queria o salário dele agora. Ele queria viver esse mundo de 70, 80 anos de idade, de vida. Ele queria isso. O padrão da carne de 70, 80 anos. É isso que ele queria. E o Senhor Jesus vai falar a respeito desse. Depois o Senhor Jesus nós vamos ver aqui, o Senhor Jesus falando a respeito dessa atitude, dessa escolha de Judas. E aí então ele se posicionou lá no meio dos pecadores, lá no meio da religião, que queria destruir o Senhor Jesus. Ele se aliou àqueles homens, deixou o caminho de eternidade na qual o Senhor Jesus ali estava anunciando, na companhia daquela mulher que entrou na eternidade. Ela entrou na eternidade no agrado do Senhor Jesus. Então chegou um momento para a nossa vida poderoso, que foi o momento da Páscoa. E para o Senhor Jesus fazer essa Páscoa, querido, os apóstolos, eles não tinham lugar, porque o Senhor Jesus, ele ia de cidade em cidade. A vida dele era nos montes orando, a vida dele entrando no barco para ir para um lado e para outro, para cidades, para curar enfermo, para libertar cativos e oprimidos do inferno, para levar a palavra de Deus à sinagoga. Ele ensinava, a vida dele ele transitou, ele andou pelo mundo. Aí como ele falou, chegou um certo dia um discípulo que chegou nele e falou: olha, eu vou te seguir para qualquer lugar que você for. O Senhor Jesus falou: olha, os passarinhos têm ninho, né? A raposa tem seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós vimos em vários relatos que o Senhor Jesus um dia estava no barco, reclinando a cabeça para descansar, e veio um temporal que levantou um vento com o mar, que quase colocou o barco dele, inundando o barco dele e afundando aquele barco. Quando o Senhor Jesus estava repousando a cabeça dele sobre o barco. É aquilo que ele falou: olha, eu não tenho nem onde repousar a cabeça. E não tinha. Todos os lugares onde o Senhor Jesus ia, arrojavam-se pessoas querendo tocar nas vestes dele, porque todos queriam ser curados, todos queriam ser libertos, todos existiam enfermidades. Queridos, se hoje, se você for na fila do SUS, você vê um número de pessoas que estão doentes. Quantas pessoas? Eu que trabalho em porta de hospital, querido, a quantidade de pessoas que nós atendemos, mesmo em hospital de convênio. Eu trabalho no hospital de convênio, um hospital que atende a classe mais avançada da cidade. Eu atendo uma média de cada 6 horas de trabalho, nós atendemos 80, 100 pessoas. Então é um número por 6 horas de trabalho. Então há um volume muito grande. No SUS, esse volume ainda é maior. No sistema público de saúde, esse número ainda é maior. Há uma necessidade, nosso corpo, a nossa carne, é estabelecida dentro de uma fraqueza, dentro de uma vulnerabilidade que traz a doença, traz a fraqueza e traz essa situação de buscar socorro. Se hoje
Nós vivemos essa enormidade de pessoas buscando socorro na ciência, na medicina. Imagina naquela época que não tinha uma medicina avançada como hoje, não tinha um sistema público de atendimento como hoje, não tinha o socorro. Eles se valiam exatamente dessa presença de Deus sobre a vida deles. Só Deus podia socorrer a vida desse povo. E aí então vocês imaginam o Senhor Jesus nessa condição, dele viver uma época que não tinha uma medicina, hospitais, pronto-socorros para atender a doença. E ali existia uma multidão de pessoas aleijadas, cegos, leprosos, moribundos, pessoas morrendo, e o Senhor Jesus participou trazendo a cura disso. Então essa era a vida, ele não tinha descanso. Se nós hoje somos médicos e atuamos nossa carga horária, num determinado horário, nós já temos uma vida de muita luta, sem descanso. Imagina a vida do Senhor Jesus nessa condição. A vida dele era isso, de socorro à vida. E a religião queria matar o Senhor Jesus pela maravilha que ele fazia, pelos sinais, pela palavra de salvação que ele trazia para as pessoas. Eles falavam do mesmo Deus, só que o Deus que o Senhor Jesus falava, não falava na condição de religiosidade, de atos externos de adorar a Deus. O Senhor Jesus falava de um Deus que atuava no coração do homem, na mudança de transformação do homem, na mudança do coração do homem. Foi isso que condenou, essa postura é que a igreja condenou. A igreja, os religiosos se posicionaram contra essa atitude do conserto no coração, porque eles queriam eles se estabelecem em levar o homem a Deus através de gestos, de condutas, de doutrinas exteriores, quando o coração não está no nosso Deus, quando o coração não está no amor a Deus. E o Senhor Jesus veio mostrar isso, veio denunciar isso, veio mostrar que isso não é aquilo que Deus espera. Aquilo que está escrito em Isaías, esse povo me adora de lábios, mas o seu coração não está em mim. Então o Senhor Jesus vai trazer essa verdade. E o Senhor Jesus foi condenado. A reunião para matar o Senhor Jesus era por conta disso, porque o Senhor Jesus trouxe uma doutrina do céu para nós. Ele trouxe uma doutrina que veio de Deus, do reconhecimento que Deus olha o coração do homem, não o exterior do homem. Não é pelo aquilo que você se apresenta que Deus olha. Deus olha aquilo que você passa pelo teu pensamento, aquilo que está na intimidade do seu coração. O Senhor Jesus olha isso. Nosso Deus olha isso. Nosso Deus não está buscando a oferta que você está oferecendo. Não é a oferta que o Senhor Jesus quer, é o coração contrito. É um coração humilde e contrito diante dele e diante do seu semelhante. É essa oferta que o Senhor Jesus espera de nós. É essa oferta que Deus espera de nós. Por isso que ele veio mudar essa condição. E aí os religiosos condenaram o Senhor Jesus por isso. E aí então chegou o momento da Páscoa. A Páscoa é que coroa toda essa relação, querido. Porque o que nós estamos vivendo aqui é o momento na qual o Senhor Jesus vai ser condenado. A partir de agora, o Senhor Jesus vai ser condenado pelos homens e pela religião. Vai haver a condenação dele. Então nós vamos ver agora o que é que condenou o Senhor Jesus. Então, antes da condenação, o Senhor Jesus, sabendo que ele ia para a condenação, os apóstolos queriam que ele comemorasse a Páscoa junto com eles. E não tinha lugar, como eu falei para vocês, porque o Senhor Jesus não tinha lugar. Ele andava de aldeia em aldeia, pregando e ensinando a palavra do reino. E aí então o Senhor Jesus dá o sobrenatural, porque quando você anda na dimensão da fé, querido, quando você anda na dimensão daquilo que a palavra de Deus está escrita, tudo vai ser sobrenatural na tua vida, tudo vai ser sobrenatural. Por isso o Senhor Jesus disse que nós não temos que ficar preocupados com o sobrenatural, com os sinais, com as maravilhas, porque isso vai ser a rotina da nossa vida. De você ver coisas novas na tua vida, a vitória do Senhor na sua vida, a cada dia, basta você se inserir na palavra de Deus. Tudo vai ser novidade, Deus vai dar autoridade para você. A sua vida vai ser uma vida de abençoador, de transformação de vidas ao seu redor. Porque o nome do Senhor Jesus está no seu coração, os anjos de Deus estão ao seu redor, há poder na tua palavra, há poder na tua vida, onde você pisar, Deus está com possessão, porque é promessa dele. O Senhor Jesus disse que nós somos, a palavra de Deus sobre a nossa geração é que nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque a cada conduta da nossa vida, nós vamos ser vencedores. Em tudo,
nós vamos ser vencedores. Nos cuidar da nossa família, nos cuidar do nosso sustento, não vai ter falta de nada, na saúde, na perseverança, na luta, em todo lugar que nós estivermos, nós vamos ser mais que vencedores. Não existe nenhuma atitude do inferno que possa nos abater. 1000 cairão de um lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, não terei peste e mortandade que assola ao meio-dia e nem mortandade que assola à meia-noite. Por quê? Porque eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Eu diz do meu Senhor, Ele é meu Deus, meu Senhor, eu estou em lugar seguro, querido. Fortaleza. O Senhor Jesus diz que Ele coloca sobre a igreja dele, esse que tem o Espírito Santo, Ele coloca muros de fogo ao redor. Há uma proteção sobrenatural sobre as nossas vidas. Por isso que o Senhor Jesus diz, bom é o sal. Como é bom ser sal, querido. Como é bom. É essa atitude que nós temos que entender e entrar na dimensão da fé. Porque é poderoso isso. É poderoso você estar a viver isso. Foi o que o Senhor Jesus falou aqui. Quando os apóstolos chegaram para ele, onde é que nós vamos preparar o cenário? O Senhor Jesus falou, vai lá na aldeia, você vai ver um homem com uma bacia, na nossa geração a gente fala sobre a cabeça, aí que na época dele ele considerava cântaro, pega um cântaro de água, você segue esse homem, ele vai chegar numa casa, nessa casa você fala para o dono, ó, o Senhor precisa fazer a Páscoa junto com os seus discípulos, e qual é o aposento que? E ele vai te apresentar os aposentos, lá você vai preparar para a ceia. E foi exatamente aquilo que o Senhor falou. Tudo aquilo que os dois discípulos que o Senhor Jesus deu ordem para que fosse até a aldeia na frente, na cidade da frente, ele encontrou aquele homem com um cântaro na cabeça e ele seguiu e chegou lá na casa, disse para o senhor da casa, o mestre diz que onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. É aquilo que está escrito na palavra. Esses discípulos falaram aquilo que o Senhor Jesus pediu para que se falasse. E aí, queridos, é aquilo que deu. Ele mostrou e levaram lá até o aposento. E esses dois discípulos prepararam a Páscoa. E o momento da Páscoa é muito importante para a nossa vida. Porque a Páscoa, querido, significa para a nossa vida, a palavra Páscoa significa passagem. É passagem. É a passagem de uma vida de escravidão, de uma vida do Egito, que significa escravidão. Vida de você ser escravo do mundo do inferno, escravo de Satanás, de seguir os padrões da tua vontade e da tua carne, né? Que Satanás adora que você faz isso. E você então obedecer ao mundo das trevas, né? Que é o mundo onde você é assolado por pensamentos, por tentações do inferno, atendendo tentações do inferno para você entrar no deleite da tua carne. Isso é o Egito. E você se torna escravo dessa situação. Sofredor, fora da vida, fora da graça de Deus, da presença do Deus curador, sarador, que te dá graça, que te traz a paz. Não, a vida que a gente vivia no Egito era a vida de sofrimento, de escravidão, de trabalhar duro, de guerra, né? Pai contra filho, filho contra pai, aquela situação difícil, fora do amor, entendeu? Na operação do ódio, da vingança, era isso que era o Egito. E a Páscoa, querido, significa você passar dessa condição para o reino do céu, para o reino do amor de Deus, para o reino da graça do Senhor Jesus, da presença, da luz do mundo, a presença do Salvador sobre a tua vida. Isso é Páscoa. Essa palavra, essa passagem significa Páscoa. O Senhor Jesus é o nosso e a preparação desse cordeiro pascual ao cordeiro, assim como na Páscoa do Egito, quando Moisés preparou, há um significado para nossas vidas. E aí então eles foram comemorar essa Páscoa, né? E o Senhor Jesus dá a conotação da nossa Páscoa. Ele vai dar essa conotação para o significado, nós que viemos da condição do Egito, da vida das trevas, para viver o reino do amor de Deus. O Senhor Jesus dá um significado. Então eles preparam a Páscoa. Mas antes, olha só, quando eles estão assentados para comer, olha o ensino que há nesse momento, querido. Um momento de graça, da presença de Deus,
né, do Cordeiro de Deus sobre nossas vidas, né, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos vai levar para uma vida de eternidade. Ele chega, a primeira palavra que ele dá é que ele diz o seguinte: quando eles estão assentados para comemorar essa Páscoa, estavam todos os apóstolos com ele, estavam todos os 12 aí. Aí Judas já tinha se inserido no grupo para comemorar a Páscoa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, assentado, vira e fala: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. Querido, assim há em nossas vidas. Eu quero te dar uma notícia aqui, muito triste, para que você saiba qual o lugar que nós temos que ter. A única confiança que nós temos que ter, querido. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Nós não temos que confiar em homem. Mesmo dentro, inseridos no corpo de Cristo. Nós temos que confiar, querido, no nosso pastor, que se chama Jesus Cristo. Ele é o único pastor. Ele é aquele que deu a vida por nós. É aquele que e tem uma promessa de estar conosco até a consumação do século. Ele, querido, ele está dentro do teu coração. Aprende a conviver com o Espírito Santo no teu coração. Aprende a conviver com o Senhor Jesus dentro do seu coração. Relacionar na intimidade, colocando teus problemas, colocando as suas dificuldades, confessando a Ele os teus pecados, confessando a Ele os seus momentos de fraqueza. Ora, o Senhor Jesus pede, ora, vigia. Essa é a única condição que nós temos para sobreviver hoje, querido. Porque assim como aconteceu com o Senhor Jesus, ele tinha 12 discípulos. Desses 12 discípulos, um era traidor. Então, ele estava reunido com aqueles 12 e ele falou: olha, os que estão comigo aqui, um vai me trair. E quando aconteceu isso, querido, como nós vivemos na natureza humana, carnal, sujeita ao fracasso, todos os que estavam ali, todos os apóstolos, se interrogaram: sou eu? E o outro: sou eu. Por quê, querido? Por causa da nossa natureza. Nós não sabemos do nosso dia amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Nós não sabemos, por causa dessa nossa fragilidade, de vaso de barro que nós somos, entendeu? Nós não temos condição. Essa insegurança dos apóstolos é a insegurança de cada um de nós. Porque trair o Senhor Jesus, querido, é você condenar um irmão. Quando você abre a boca para falar mal de um irmão teu, você está traindo o Senhor Jesus. Quando você fala mal das pessoas que estão na igreja, fala mal do teu pastor, você está traindo o Senhor Jesus. Quando nós entramos na condenação do mundo, quando nós tomamos a posição de juiz, nós estamos traindo o ensino do Senhor Jesus, que é amor, que é de nós darmos a vida, assim como Ele deu a vida em resgate de muito, nós temos que dar ao nosso irmão o amor que nós gostaríamos de receber dele, a honra que nós gostaríamos de receber dele. Então, é essa condição de traição, porque o Senhor Jesus disse, falou: olha, nós estamos aqui, mas um de vocês vai me trair. E houve essa insegurança com eles, porque todos os apóstolos sabem o peso, todos eles ali não eram compostos de um grupo de homens hipócritas, não. Por isso que houve uma escolha. Ali a escolha era de homens que tinham uma integridade e queriam servir a Deus na integridade, na verdade, na sinceridade. E nós vamos aprender hoje com isso. E aí então, eles mostrando a fragilidade deles. E o Senhor Jesus disse: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. E aí então, na hora que ele colocou o prato, Judas tomou essa posição. E o Senhor Jesus diz uma palavra forte para ele: olha, na verdade, o Filho do Homem vai. Como dele está escrito, quer dizer, tudo aquilo que escreveu sobre a vida do Senhor Jesus vai. O homem vai para Jerusalém, vai ser condenado, vai para a cruz e vai ressuscitar no Senhor Jesus no terceiro dia. O Senhor Jesus anunciou isso. Ó, o Filho do Homem vai, como está escrito. Mas, ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que tal homem não haver nascido. Quando o Senhor Jesus falou isso, Judas já estava condenado. Judas recebeu a condenação. E o que aconteceu com Judas? No mesmo ato que ele fez de condenação do Senhor Jesus, ele
Quando ele viu que o Senhor Jesus tinha sido preso, depois que ele viu o gesto que ele fez, ele foi se enforcar. A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem, querido, é o suicídio, é a pessoa se suicidar, buscar o suicídio, tirar com a própria mão a sua vida. Por isso que o Senhor Jesus diz que bom seria que tal homem não haver nascido, porque essa condenação de você do suicida, ele tira a vida dele e ele se coloca no inferno, numa condenação eterna sobre a vida dele. E aí, querido, é essa palavra, melhor não ter nascido, porque para viver uma eternidade, primeiro que tirou aquele talento que Deus deu, que cada um de nós temos, que é de Deus a nossa vida. Nossa vida é dom de Deus para nós. Como é que nós vamos tirar a nossa vida ou tirar de alguma outra pessoa? Isso é melhor não ter nascido, porque a condenação é de eternidade, de choro e ranger de dente para a eternidade. E aí então o Senhor Jesus, nesse momento que há essa condenação pro outro lado, esse é o mundo espiritual, querido. O mundo espiritual é isso. Uma palavra de condenação, como ele deu ali para Judas, mas imediatamente ele retoma, pega o pão, abençoa, partindo e diz: tomai e comei isto, que é meu corpo. Em seguida pegou o cálice, dando graça, deu a todos para beberem, e dizendo: este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que beber de novo no reino de Deus. Querido, é esse o mundo espiritual. O Senhor Jesus veio trazer essa vida. Ele partiu o próprio corpo dele. Ele partiu em resgate de nossas vidas. Porque quando o Senhor Jesus falou, partindo o pão, ele disse: o pão significa a minha carne que foi partida. Ele deu o símbolo ali na Galeão, mostrando que o gesto que ele faria horas depois. Horas depois ia acontecer isso. O corpo dele ia ser crucificado. Era o pão que partiu. O corpo dele sendo crucificado em resgate de nossa vida. Porque o pão, através do pão dele partido, era perdão, oferecendo perdão de pecado. Ele pagando o preço do nosso pecado. A condenação do nosso pecado estava no Senhor Jesus. Ele pagou o preço da condenação. E essa comemoração diz respeito a isso. Assim como o vinho, né? Que ele falou: esse é o sangue derramado para o resgate de muitos. Aquele que tomar o sangue do Novo Testamento, porque por muitos é derramado, foi o sangue dele derramado na cruz do Calvário. É o significado desse vinho, na qual nós comemoramos todo mês na igreja. Nós comemoramos esse sacrifício do Senhor Jesus. Nós comemoramos o fato dele nós temos essa nova aliança com ele, né? Essa nova aliança dele ter pago o preço do nosso pecado da cruz do Calvário e do sangue ter derramado a nossa justificação. Querido, há um poder sobre isso. Por isso que eu estou falando que isso é o significado do mundo espiritual. Queridos, o mundo espiritual não é para trazer deleite para a nossa vida, para trazer gozo, prazer para a nossa vida. Não. O mundo espiritual não traz gozo a nível da carne, traz gozo a nível do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo em nosso coração. O mundo espiritual, querido, há o significado de nós crucificarmos a nossa carne, de nós entregarmos a nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus falou: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder sua vida por amor a mim, ganhá-la. É esse o mundo que nós estamos entendendo aqui, que nós entendemos pelo sacrifício do Senhor Jesus. Essa é a comemoração da Páscoa, querido. É a passagem, como nós dissemos, não é festa de bajulação, de tapinha nas costas, não. É momento de constrição, de reflexão do poder de Deus sobre as nossas vidas. Isso, porque o Senhor Jesus pagou o preço dessa condenação, do nosso pecado. Então, há um momento de reflexão sobre a nossa vida. É momento de nós meditarmos. Paulo, lá na carta de Coríntios, quando ele fala a respeito da ceia, ele fala: o homem tem que se analisar a si próprio. É momento de análise, é momento de reflexão. A ceia tem um significado poderoso sobre as nossas vidas, mas é momento de nós não ficarmos, não é para chegar lá e ficar comendo e bebendo como se fosse, você está com fome, come na sua casa. Não é festa de comida, não é festa de comida. Aqui é momento de reflexão, de você fazer uma reflexão a respeito da tua vida. Essa é a ceia do Senhor. O Senhor se estabeleceu nesse sentido. Por isso,
Por isso que ele colocou a situação da traição de Judas na paralela à situação dele levar a vida dele no resgate dos pecadores. Quando ele partiu o pão e deu graça, e quando ele tomou o cálice de vinho e deu graça. Ali, queridos, é essa situação. É momento de perdão de pecado, de passagem. É passagem da vida de pecador para uma vida do reino de Deus. É essa reflexão que nós temos que ter. E a palavra em Hebreus diz que quando nós tomamos essa postura de passarmos do reino das trevas para o reino da luz do Senhor, nós não temos mais que voltar mais para as trevas. Porque senão é como se nós estivéssemos colocando o Senhor Jesus na cruz todas as vezes que nós saímos dessa condição. Nós tiramos o Senhor Jesus da cruz e colocamos ele novamente. E aí, queridos, o Senhor Jesus vai para o monte. Depois da ceia, ele vai para o monte. E nesse momento do monte, ele dá uma palavra importante para os apóstolos, que ele fala que ele vai para Jerusalém. E como diz a palavra, ele diz, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Porque ele falou, agora à noite, todos vocês vão embora, vocês vão escandalizar de mim, vocês vão fugir, vocês vão embora. Entendeu? Porque está escrito, eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas os apóstolos não entenderam. Pedro principalmente, ficou veemente, jamais, eu não, mesmo que tenha que morrer, mas eu não vou te deixar. Jesus falou, olha, Pedro, para que você saiba o que significa o que está escrito, para que você saiba o que está escrito, antes que o galho cante, 2 vezes você vai me negar 3 vezes. Querido, isso aconteceu. Quando o Senhor Jesus foi para a condenação, ele foi para o Getsêmani, orou pedindo ao Pai para tirar ele desse cálice, porque era um momento de sofrimento, Senhor Jesus, era angústia. Né? Ele ia passar por uma situação que ele não tinha que passar. Né? Ele, como homem na carne, porque ele era justo, ele pagou esse preço por minha causa, por sua causa. Ele, naquele momento, ele queria de Deus, Pai, uma outra forma, que não precisasse dele, diante de toda a obra que ele fez para os homens, diante de toda a maravilha que ele fez para a vida dos homens, de tirar esse cálice dele, não precisar passar pela cruz, porque ele já foi condenado pela vida dos homens, pela própria religião. Nós vimos vários textos no Evangelho, na qual o Senhor Jesus desabafa e conviver com a incredulidade. A incredulidade já foi uma cruz para o Senhor Jesus, assim como hoje para o Espírito Santo, que sofre todas as vezes que nós demonstramos incredulidade. Então, ainda hoje, o Senhor Jesus sofre com a postura do ser humano, pela incredulidade. Então, o Senhor Jesus ali no Getsemane pediu para que houvesse uma forma, mas a resposta de Deus é que se cumprisse aquilo que está escrito. E o Senhor Jesus foi para a cruz. E aconteceu de Judas ir lá, der o beijo da traição, denunciando quem era o Senhor Jesus foi aprisionado. E nesse momento, Pedro ainda tentou responder com a espada, cortando a orelha, né, do soldado do sumo sacerdote. Mas Jesus chamou a atenção, falou, escuta, eu vim aqui para que se cumpra as Escrituras, eu não vim para cumprir as Escrituras. Falou, eu tive o tempo todo pregando no meio desses homens, lá nas sinagogas, eles não me prenderam. Você acha que eles estão me prendendo agora porque eles que querem? Não, eu estou me entregando, eu estou cumprindo aquilo que está escrito. E aí então os apóstolos foram embora, aí cumpriu aquilo que está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Porque é aquilo que está escrito, querido. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que esmiuçar a palavra de Deus. Porque aquilo que está escrito vai ser cumprido. E sobre a nossa vida, isso da vida do mundo. Então, se você quer saber o que é melhor para você, insira no que está escrito sobre a tua vida, para que seja o melhor. Porque o que aconteceu com o Pedro aqui? Pedro, ele não quis, ele quis mostrar que ele era com veemência, ele respondeu a Jesus que ele não dispersaria. E aí, cantou o galo 3 vezes, 2 vezes, ele já tinha negado o Senhor Jesus por 3 vezes. E o que aconteceu com Pedro? Chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Se você não quer chorar amargamente, a condição de Pedro. Então, não insista em viver fora do que está escrito. Saiba o que está escrito sobre a tua vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida do homem, né? Sobre a vida de Deus, sobre as nossas vidas. Qual é a promessa que Ele tem de verdade para a tua vida? Não a promessa que muitos falsos profetas estão anunciando,
e você nunca recebe. E você vai achar, vai ser até condenado por falta de fé. Mas não saiu da boca de Deus aquela falsa promessa. Então você não tem que ser condenado pelo inferno por você ter falta de fé, porque não cumpriu aquela falsa promessa que foi lançada sobre a tua vida. Você quer saber qual é a promessa de Deus para a tua vida? Você quer saber? Leia a palavra. Vamos buscar na palavra. Você vai entender. Você vai saber quais são as promessas sobre a tua vida. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. Ele não quis. Ele se achou, pelo poder da carne, pelo esforço dele, pela espada, que ele poderia lutar com o Senhor Jesus. E não era isso. E ficou mostrado isso. Porque a palavra que está escrita aqui mostra o que foi. E Pedro chorou amargamente, porque ele viu a incapacidade dele. Ele viu, quando ele negou 3 vezes Jesus, ele viu em que mundo nós estamos inseridos. Qual é a nossa condição, querido? Para nós vivermos, se você não viver aquilo que a palavra de Deus diz a teus respeitos, e você se pautar na tua vida, se restringindo na obediência dessa palavra, querido, você vai chorar amargamente. O Senhor Jesus falou que o sal, ele tem que se salgar, ele tem que salgar. Se ele não salgar, ele vai ser pisado pelos homens. E você só pode salgar se você tiver com a luz na tua vida, se você tiver com a presença do Espírito Santo na tua vida. Nós não temos condição de ser salvo. Nós não temos. O que faz a diferença, o que faz com que nós sejamos luz, que coloca sobre a candeia e que ilumina todos, é o Espírito Santo em nosso coração. Mas nós temos que aprender qual é a luz do Espírito Santo sobre a nossa vida. Qual é a luz? E o Senhor Jesus foi do Getsemane. Ele foi preso ali, quando Judas identificou, foi levado na presença do sumo sacerdote. O sumo sacerdote levou ele para a condenação, articulando, foi um julgamento totalmente falso. Ali ele estava articulando pessoas para levar à condenação. Assim mesmo eles não conseguiram. Ninguém deu um testemunho convincente a respeito do Senhor Jesus, de condenação do Senhor Jesus. Ninguém. Precisou o sumo sacerdote, ele tomar atitude para condenar o Senhor Jesus. Porque os acusadores não traziam nada de consistência para condenar. E o Senhor Jesus só fez de bem para o mundo. Só fez de bem. E aí, o sumo sacerdote chama a atenção dele na questão dele anunciar que ele era o Filho de Deus. Porque primeiro o sumo sacerdote perguntou para ele: o que você não responde que estão falando a teu respeito? O Senhor Jesus não abriu a boca. Porque tudo aquele que diz respeito aos que as pessoas falam na defesa do Senhor Jesus, ele não toma atitude. Isso é muito importante a nosso respeito. Porque nós não temos que defender nossa vida. Quando você tem uma posição em Cristo, você não tem que ficar se defendendo. Você tem que se calar como o Senhor Jesus se calou. Agora, por quê? Porque quem vai te defender, você vai dar... Porque se você não defende, você vai dar oportunidade para o seu advogado, o Senhor Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai, tomar em sua defesa. E melhor que ele tome sua defesa do que você. E o Senhor Jesus então deu esse ensino para nós, dele não tomar defesa. Ele não respondeu ao sumo sacerdote. Mas quando o sumo sacerdote perguntou: tu és o Filho de Deus? E o Senhor Jesus respondeu. Aí o Senhor Jesus respondeu. Quando o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus falou para ele: sim, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita com o poder de Deus e vindo sobre as nuvens. Foi essa hora que o sumo sacerdote achou para condenar ele. Porque o sumo sacerdote, então, investido na posição dele de ser o sumo sacerdote, ele rasgou as vestes, considerando blasfêmia aquela atitude. E aquela palavra do Senhor Jesus, considerada como blasfêmia, era uma palavra de condenação. E aí eles levaram o Senhor Jesus, então, manietado para ser condenado. E o Senhor Jesus, então, foi ultrajado, né, pelos soldados, por aqueles que condenaram, esbofeteando, cuspindo sobre ele, dando bofetadas, né, fazendo gozação. E aquilo que nós conhecemos, querido, aquilo que o mundo faz com todos aqueles que abrem porta para que Satanás domine. Quando você tem uma postura, querido, contra a presença do Senhor Jesus na face da terra, na vida daqueles pequeninos, né, que estão com fé, buscando a verdade do Senhor Jesus. Quando existem homens que lutam contra eles, é um espírito demoníaco, aí são demônios.
que querem destruir a vida do Senhor Jesus. Na nossa vida, do meu coração, no teu coração. E o Senhor Jesus disse, se Ele passou por isso, nós também passaremos por isso. E a igreja, da volta do Senhor Jesus, tem que ter consciência de que vai passar por uma grande tribulação. Como nós vimos no capítulo 23 de Marcos, no capítulo 13 de Marcos. Nós vamos passar por uma grande tribulação. Nós temos que ter preparado para isso. O Senhor Jesus vai dar-nos instrução, através do Espírito Santo da nossa vida, para nós podermos superar essas condenação na qual Ele passou. Ele que é o nosso Salvador, aquele que nos traz, Ele que é o nosso Mestre, que nos traz a condição de ensino. Nós que somos discípulos dele, nós vamos viver essa condenação. Nós vamos ter que passar por esse funil, para que a prova da nossa fé seja estabelecida na nossa geração. Mas nós temos que estar preparados para isso. Por isso que nós temos que conhecer o reino do céu. Nós temos que conhecer o reino de Deus. É uma palavra de exortação, querido. É uma palavra que nos vai colocar no marco. Não para nós deletarmos de gozo de vida como está sendo anunciado pelo mover de engano. Não, queridos. Nós temos que seguir o Senhor Jesus. E isso significa levar a cruz. Isso significa de nós mortificarmos a nossa vida da carne. E que o Senhor Jesus seja exaltado na nossa vida. Que a glória seja dada pelo nome dele em nossas vidas. Pela fé que nós temos nessa palavra. E nós sabemos que ela vai se cumprir na nossa vida. Assim como está escrito, nós vamos ser arrebatados da igreja. Nós vamos ser levados ao céu. Porque é uma promessa do Senhor Jesus. Dele estar conosco, nos dando consolo, a presença dele, no momento que nós passarmos por esse lugar na qual o Senhor Jesus passou. Eu quero abençoar a vida de vocês e fazer um convite para que nós possamos fazer esse estudo, entendendo qual é a verdade de Deus sobre nossas vidas, e o convite de nós estudarmos amanhã o capítulo 15 de Marcos, se assim Deus nos permitir.